Nós estamos estudando Tiago. Não estudando Tiago Seabra, nem Tiago Chico. Esses aí são casos perdidos. Nós estamos estudando a epístola de Tiago aos crentes dispersos, aqueles que estavam espalhados pelo mundo, uma vez que no começo da igreja eram quase que na totalidade judeus. Eles estavam espalhados pelo mundo, como acontece até hoje, os judeus pelo mundo, na grande diáspora, ou dispersão, espalhamento. Eles estão espalhados pelo mundo. E ele tem alguma instrução para aqueles que são crentes em Cristo Jesus e, de certa forma, aqueles que também, que ainda não conhecem a salvação em Jesus. Ele também tem algumas coisas para falar para eles, até por intermédio daqueles que são crentes e receberam essa carta. Eu acredito que essa carta foi uma carta um pouco trabalhosa, mais do que as outras, no sentido de logística. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escrevia para a igreja de Éfeso. Então eles tinham uma cópia e eles se reuniam sempre no mesmo lugar, então era fácil. Eles liam a carta de Paulo. Para Colossos também, que houve aí só um caso em que ele manda para a igreja e fala também para passar para a cidade vizinha, que é Laodiceia. Mas também não era difícil encontrar aquelas pessoas. No entanto, imagina Tiago escrevendo para judeus espalhados. Então, para que eles tivessem essa carta, deveria agilizar cópias, que naquela época era muito difícil fazer cópias. Então, imagina que eles tiveram que fazer cópias dessa carta para que fossem lidas nos lugares onde os judeus estavam espalhados. Mas graças ao nosso Deus, essa carta foi preservada e chegou até nós, que estamos, de certa forma, espalhados também como crentes, porque o grupo de crentes em Cristo Jesus não é só aqui, né? Tem no mundo inteiro. Mas todos eles, ou quase todos, têm acesso a essas cartas, devido também à facilidade que nós temos de multiplicação, reprodução dos materiais de imprensa e agora até digitalmente, né? Então louvamos a Deus por isso. Mas os problemas continuam os mesmos, as instruções continuam as mesmas para nós. E hoje nós vamos estudar em Tiago, capítulo 2, a direção sobre alguns assuntos. Nós precisamos de direcionamento de Deus sobre alguns assuntos. Faz-se muito importante hoje em dia, uma vez que tem muitas vozes, muitas ideologias, muitas opiniões sobre quase todos os assuntos. E às vezes nós somos mais guiados pelo pensamento do mundo do que com a direção que a Bíblia dá para nós sobre aqueles assuntos. Em Tiago 2 nós estudamos pelo menos 3 assuntos que precisamos de direção. O primeiro assunto é discriminação. O segundo assunto é obediência e hipocrisia. Um assunto só. Um leva ao outro, um cancela o outro. Obediência e hipocrisia. E nós temos também o terceiro assunto, que é um assunto bem polêmico para aqueles que estudam a Bíblia, que é o assunto de fé e obras. Tá bom? Então nós temos direção da palavra de Deus sobre esses 3 assuntos. E vamos começar com o primeiro assunto, que é discriminação. Há uma diferença entre a palavra, ou entre os conceitos, preconceito e discriminação. O preconceito é um pré-conceito. É uma opinião que eu tenho antecipada sobre alguma coisa. Eu vou falar para vocês, talvez te escandalize um pouco de início,
mas porque as palavras elas ganham um significado próprio, dependendo das pessoas que usam aquela palavra, e aquilo se torna um conceito, aquilo se torna uma doutrina, um ensino imutável. Mas se eu dissesse para vocês que o preconceito em si não é errado, porque você tem um preconceito de tudo. Você faz um conceito das coisas antes de você conhecer. E isso necessariamente não é um erro, é uma precaução. É um cuidado que você tem. Por exemplo, o pai, ele tem um conceito pré-estabelecido sobre o possível amiguinho do seu filho. Ele não conhece aquela criança, aquele jovenzinho, aquela menininha, não conhece. Mas ele tem um conceito antecipado sobre aquela criança. Ele acha que não é uma criança boa para o seu filho ter contato. Isso se chama preconceito. Ele conceituou, ele definiu na mente dele, antecipadamente, sem conhecer, que aquela criança não é uma boa companhia para o seu filho. Isso é um preconceito. O preconceito em si, ele não precisa ser punido. Ele não precisa ser punido, um preconceito em si. Porque é uma advertência que eu faço a mim mesmo. É um cuidado que eu tenho a mim mesmo sobre isso. Pode estar enganado? Pode, porque tudo que é pré pode ser um engano. Tudo que é pré pode ser um engano, porque ainda não aconteceu. Você olhar um assunto, uma pessoa, uma organização e fazer um conceito para você sobre aquilo, necessariamente não é errado, porque você pode conhecer melhor aquilo e descobrir que você estava enganado, ou conhecer melhor e saber que você estava certo, é aquilo mesmo. As minhas desconfianças se confirmaram. Tá bem? Agora, por favor, não vai sair por aí dizendo: olha, o pastor da minha igreja disse que não tem problema ter preconceito. Você vai arrumar uma confusão para mim. Porque eu não vou dar esse estudo para quem me acusar. Esse estudo é para vocês. Tá bom? Isso é um preconceito. Discriminação é outra coisa. Discriminação é quando nós fazemos um crivo, quando nós fazemos um julgamento de alguma coisa e nós impedimos de que aquela pessoa, aquele assunto tenha alguma oportunidade de se explicar. Por exemplo, eu posso me enganar sobre alguém. Posso ter um preconceito sobre alguém. Mas eu preciso dar a oportunidade de conhecer esse alguém. Porque se de antemão eu falo: não, você não pode entrar aqui, você não pode fazer isso, você não é bem-vindo, como no caso do filhinho brincando com alguma criança, né? Embora eu tenha aquele conceito, vamos dar uma chance, vamos conhecer. E aí você toma todo aquele cuidado para que aquela criança conheça a outra, assim, sendo supervisionada por você. Vamos ficar um pouquinho de longe, vamos ver como que eles brincam. Parece que estão brincando direitinho, está resolvido. Era só um conceito prévio que eu tinha. Eu estava enganado sobre aquilo. Agora, a discriminação, ela não permite uma chance para ninguém. A discriminação já é: você está longe do convívio do meu filho. Não quero nem saber quem é você, quem são seus pais.
você não encosta no meu filho, não chega perto do meu filho. Só um exemplo que eu dei, mas isso pode ser para muitas coisas, tá bom? Então, não fique muito preso no que eu falei, para que a sua mente não seja enganada, achando que agora eu posso ter preconceito de todo mundo e... Não, as pessoas talvez não vão entender muito bem, tá certo? Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto, de você ter uma prévia opinião antecipada sobre alguns assuntos. Porque isso é muito importante. Aqui na igreja, agora eu estou falando da nossa igreja, a nossa igreja recebe muitos visitantes, graças a Deus por isso, nós estamos muito contentes por isso. E vem pessoas, não seria exagero eu falar, toda semana tem alguém visitando a gente. Então nós louvamos a Deus por isso, mas algumas pessoas nós não sabemos nada sobre elas. Mas todas elas são imediatamente bem-vindas para sentar e ouvir a palavra de Deus. Porém, nenhuma pessoa recém-chegada, ela ganha cargos, funções. Eu ouvi falar que você é um professor, uma professora. Nós temos crianças aqui que precisam de ensino. Que tal? Na próxima semana você já vem preparado. Está aqui a lição. Você estuda essa lição? Traz aqui para nós. Opa, não é assim não. Não é assim que nós agimos em lugar nenhum. Nós precisamos dar um tempo ao tempo para conhecer as pessoas, o caráter das pessoas, a genuinidade da fé das pessoas. E por isso nós temos que tomar cuidado. Então o seu conhecimento ou a sua falta de conhecimento prévio faz com que você tenha um conceito prévio também. De primeira mão, eu não te conheço, então você pode ser uma boa pessoa, mas pode ser que você não seja uma boa pessoa também. Isso é um direito meu, de, sem ter conhecimento, me precaver de algumas coisas. Porém, quando nós recebemos pessoas, e o contexto aqui vai ser estarmos numa reunião, imediatamente nós recebemos bem todas as pessoas, não é isso? Imediatamente nós recebemos bem todas as pessoas. Todas as pessoas que nós encontramos na rua, nós podemos dar um bom dia, nós podemos mostrar uma simpatia para as pessoas. O Senhor Jesus, ele recebeu uma mulher que chorava aos pés dele, enxugava as lágrimas que caíam nos pés dele com os cabelos, e ele deixou fazer aquilo. Aí o dono da casa, o Simão, falou: se o Senhor soubesse quem é essa mulher. Ele já tinha um conceito sobre aquela mulher, inclusive ele já conhecia aquela mulher. Mas o Senhor Jesus, ele deu lá uma resposta que vocês podem descobrir qual foi a resposta dele. Então, de primeira mão, meus irmãos, nós recebemos bem todas as pessoas. O nosso relacionamento com as pessoas estranhas no sentido de nós não conhecemos, o nosso primeiro relacionamento com elas é de cortesia, é de educação, mas também podemos dizer é superficial. Sempre é assim. Eu não me entrego para alguém logo de cara. Ninguém aqui é assim. Primeiro você é educado com a pessoa. Seja bem-vindo à nossa igreja. Sinta-se bem no nosso meio. Volte outras vezes. Isso é cortesia, educação, mas isso é superficial ainda. Ao descobrir que uma pessoa, por exemplo, tem má intenção, você diria volte outras vezes? Não. Seja educado, seja cortês, seja hospitaleiro, mas seja superficial. Superficial no bom sentido que eu estou dizendo. Se você não conhece alguém ainda, espera,
Espera um pouquinho para conhecer. Dê a oportunidade para que o outro te conheça também. Eu me lembro de um vídeo muito engraçado que todos vocês que têm um celular que não seja... Como é que chama? Peba. O que é? Peba? É Peba, é celularzinho Peba, é aquele que só atende ligação. Ah, sei. Tinha um... Isso é discriminação. É o pequeno e bom analógico. Ah, sei. Ah, eu tive um Peba sem saber, então. Eu também. Bom, é uma paródia, né? Chega a mulher lá na igreja e ela vai ser apresentada como visitante, já viram aquele videozinho? Pede para ficar em pé. Até ele, acho que ele fala, não se sinta constrangida. Mas aí aquela euforia na igreja, todo mundo... Tá. Até no outro dia vai na casa dela, né? Uma fanfarra, bum, bum. Ela só queria visitar a igreja a primeira vez. Estardalhaço. Vai com calma. Tanto para conhecer alguém, quanto para ser conhecido. Vai com calma. Porque a gente pode se enganar, a gente pode constranger. No entanto, algumas pessoas, elas passam a linha amarela. Tem um metrô lá que não é recomendado se passar a linha amarela, é perigoso. Algumas pessoas passam a linha amarela, elas vão além do limite. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para aceitar alguém quanto para rejeitar. Você não aceita alguém muito rápido e você não rejeita alguém muito rápido. Seu primeiro contato, seja na igreja, na sua casa, é sempre de cuidado. Eu me lembro alguém que entrou em casa sabendo um monte de assunto e falando, era na área educacional, achei muito interessante, que era a minha área na época, e ele começou a dar números, estatísticas, puxa, que bom e tal. E ele entrou em casa e começou a conversar, e foi me levando no papo. Era um vendedor de enciclopédia. Na época, né, das enciclopédias. Barça, conhecer. Então, veja que poderia ser algo perigoso até. Nós sempre temos que estar com o pé no freio. Não acelerar com tudo. O crente nas igrejas são pessoas facilmente enganadas. Eu já fui enganado algumas vezes, já falei. E quando eu falei, aí começou a pipocar testemunhas. Eu também. Nós somos quase que por força de instituições ingênuos. Pessoas e igrejas quase que são ingênuas. Por quê? Alguém poderia me dizer, talvez esteja errado, né? Se querer discordar, mas só para os que concordam comigo hoje, tá? Por que nós corremos o risco, como crentes e igrejas, de sermos pessoas ingênuas? Val, você que é uma pessoa que não é ingênua, por que os outros são? Numa igreja. Eu acho que porque do amor de Deus, pensamos que todos são iguais, algo assim. Certo? Fala, Rafa, você com sua mente discriminatória, advocatícia. Acho que o amor ao próximo, né, o segundo mandamento, faz com que a gente seja ingênuo, muitas vezes. Mais alguém? João Escapim, que você tem um trabalho super arriscado. Eu acho que a gente sempre espera coisa positiva, tá? A gente acha que tudo vai dar certo. A gente não tem muito cuidado de pensar que as coisas nem sempre dão certo. E nessa ânsia de ver vitórias, né, a gente vai acreditando todo mundo. Mais alguém? Expectativa. Expectativa. Tem que esperar muito. Expectativa alta, né? A expectativa é sempre coisa depois. Sim.
Eu acho que no Novo Testamento, o livro de Provérbios, é lógico, tem bastante advertência, mas no Novo Testamento acho que só tem 2 advertências que Jesus coloca com relação à prudência e astúcia. O resto é tudo amor ao próximo. Isso. É da pomba e da serpente, né? Aqui comigo, pastor. Pode ler, pode ler. Observai, e vós enviam como ovelha entre os lobos. Sede, portanto, astuto como a serpente, e inofensivo como uma pomba. Eu já estava aqui mentalizando assim. Eu estava... Ótimo. Tem uma outra A passagem. gente pensa astúcia mesmo, né? Lucas, né? Esperteza, né? É o de Lucas, né? Tem uma que Jesus... Os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses dos que os vivos na luz, em meio à sua própria geração. Eu acho que é só esses 2. O resto é tudo da cara, Seja bem-vindo, é. né? Então, os filhos deste mundo são mais astutos do que os filhos da luz. Nós somos meio bobinhos. Continue assim, viu? Mas também uma pitadinha de astúcia não faz mal, não. Seja educado, seja cortês, hospitaleiro, mas vai com calma. Senão você está abrindo as portas da sua casa e se comprometendo com pessoas que você não deveria estar comprometido. Não tem idade. Um crente novo, um crente adulto, não tem idade, esse tipo de coisa, né? Não saberia dizer se quem é mais ingênuo do que o outro, mas sim, não tem. Josué foi ingênuo, não foi? Quando as pessoas vieram lá, dizendo que vieram de terra distante, roupas sujas ou gastas, pão bolorento, faça uma aliança conosco. A Bíblia diz que ele não consultou o Senhor. A Bíblia diz isso. E ele fez uma aliança que foi prejudicial para a nação, os gibeonitas. Ingenuidade. Elcia. Tem um versículo na Bíblia que fala que a palavra de Deus para o simples sábio. Tem? Não sei onde está. Que o simples é como uma porta aberta. Então entra tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então tem que saber onde que está. Ah, sim, Provérbios E a tem. palavra de Deus ela Isso. O sábio ele vê o perigo e se desvia. O simples ele entra no perigo. Bem. Tá bem? Então eu gostaria de dar essa introdução para os irmãos para falarmos de Tiago capítulo 2 sobre discriminação. Versículo 1. Meus irmãos, Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não fica dividindo as pessoas, achando que um é melhor do que o outro imediatamente. Não fique achando que todo mundo é ruim. Também não fique achando que todo mundo é bom. Vai com cautela em todos os assuntos, na sua casa, na sua família, nos negócios. Versículo 2: Se portanto entrar na vossa sinagoga, aqui eu preciso parar para falar sinagoga. Por que ele fala sinagoga e não fala igreja? Alguém tem alguma ideia disso? Não fala ajuntamento. Ajuntamento. Fala reunião. Reunião. Sinagoga quer dizer isso mesmo, assembleia, reunião, ajuntamento. E como ele estava falando para judeus, esse já era um termo muito conhecido para eles. Judeus espalhados, né, os crentes judeus. Então, o contexto é a igreja, mas ele usa a palavra ainda judaica, uma sinagoga. Se entrar na vossa sinagoga, vamos pensar na nossa igreja, né? Algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes ou trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, com roupas gastas, velhas, não necessariamente sujas. Então nós temos aqui classe social representada pela aparência. Poderia ser o contrário. Já conhece a história do rei e o plebeu, né? O rico e o mendigo, né? Que eles trocam lá suas indumentárias, suas roupas e tudo mais. Mas aqui vamos dizer que eles não estão fingindo. Quem está com roupa chique realmente é rico. E quem está com a roupa simples
é pobre. Nós já temos aqui classe social. Isso quer dizer que no meio do povo de Deus haverá divisão de classes. Não será acentuada essa divisão, mas será uma realidade sempre. A gente não fica brigando lutas das classes. A gente não é a função da igreja na terra. Tanto rico quanto pobre são bem-vindos. São bem-vindos, mas com aquele cuidado. Não é porque é rico que vai ter um privilégio na igreja, não é porque é pobre que vai ser desprivilegiado na igreja. Não é porque é um professor universitário que automaticamente está pronto para subir no púlpito e dar estudo. E não é porque é alguém que não tem tanta instrução formal que não pode dar um estudo na igreja. Notaram? Na igreja nós não fazemos essas divisões de classes, porém nós estamos falando de alguém que apareceu na igreja, surgiu na igreja. Versículo 3. Então, se acontecer isso, né? Uma pessoa, o bam e o coitadinho, o rico e o pobre apareceram na igreja. Versículo 3. E tratardes com deferência. Tem uma diferença entre diferença e deferência. Não é? Diferença é aquilo que é diferente. E deferência, tratar com alguém com deferência é tratar alguém com respeito. Tratar alguém com muita consideração. Então está dizendo aqui, e tratardes com consideração, respeito, deferência. O que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra. Então você já fez um preconceito, não foi? Daquela pessoa. Essa é uma pessoa confiável. Essa é uma pessoa que merece nossas honras. Então, vem aqui para frente, senta aqui, que era um lugar de destaque. Agora ele usa um exagero aqui, né? Eu imagino que isso poderia acontecer, né, com pessoas normais, mas pode ser. E dissertes ao pobre, tu, o pobre, né? Fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos seus pés. Vira um capacho meu aqui, sabe o que é capacho, né? É um tapetinho. Fica aqui que eu preciso colocar o pé em alguma coisa. É um exagero, né? Ninguém faz isso, espero que não. Então é isso daí. Eu falo aqui pro Joãozinho. Joãozinho, você fica aqui na frente, você é uma pessoa de honra. Gostaria que todo mundo olhasse lá para trás, para aquele que está de azul. Pode olhar. É aquele de vermelho que é o colega de rua dele também. Aí você fala, você fica aí, ó. Fica em pé no canto. Ou então, deita aí no chão para a gente colocar o pé. Então ele já fez um pré-conceito dessas pessoas. Um porque é rico, outro porque é pobre. E eles são tratados de maneira diferente. O rico é tratado com toda consideração e respeito. E o pobre é tratado como o cachorrinho que vem aqui todo domingo, né? Aquele lá é mais bem tratado do que esse aqui da Bíblia, né? Trata com deferência. A Deus trata com deferência, né? Com consideração, respeito. Eu falei que a gente vai fazer uma escala na igreja. Todo domingo, um vai levar até o dono, tá? O cachorrinho. Porque a Deise já cansou, né, Deise? Viram aí o perigo de você tratar pessoas de modo especial, de modo bruto, cruel, por causa das roupas dela, por causa da classe social dessa pessoa? Isso não existe, não deveria existir na igreja. Não deveria nunca existir isso na igreja. Aí Tiago está dizendo no versículo 4, não fizeste, é uma pergunta, né? Uma
pergunta retórica, que a gente já tem a resposta. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ou seja, o que vocês acabaram de fazer é muito perverso, porque no mundo é assim, e agora na igreja vai ser assim também. Qual seria a melhor maneira de tratar as pessoas? Como que a igreja trata as pessoas? Ela trata as pessoas igual. Igual. A gente tem dó e ao mesmo tempo a gente fala, bom, que essas igrejas sofram as consequências. E logo chega a época disso, né, de ficar dando preferência para políticos. Tem igrejas que dão púlpito para político. Ah não, mas esse é crente, mas é tudo igual. Na questão política é para fora da igreja. Estado e igreja são diferentes. Aqui nós temos uma outra pátria. Somos cidadãos, votamos, concordamos, discordamos, brigamos, no sentido que crente briga, né? Mas aqui na igreja, meus irmãos, acabou isso. Nós somos crentes em Cristo Jesus e nós temos a nossa maneira de lidar com as nossas questões, porque somos cidadãos de outra pátria, não dessa. Então nós não damos oportunidade para políticos. Eu me lembro uma vez, estava aqui, no dia de limpeza da igreja, chegou alguém, eram eleições municipais, muita gente procurando voto e eles adoram pastor. Eles gostam demais de pastor, porque ao falar com o pastor você está falando imediatamente com pelo menos 80, 100 pessoas. E ele perguntou se podia vir aqui, ter oportunidade. Eu falei, você pode vir aqui quando você quiser. Falei para ele. É mesmo, ele começou a ficar contentinho, né? Eu falei, você pode vir numa escola dominical, por exemplo, ouvir o estudo da palavra de Deus. E aí quando o pessoal estiver saindo lá na calçada, você pode distribuir seu santinho, né? Você pode fazer isso daí, mas a gente não dá oportunidade para nenhum político. Isso não é uma questão de bandeira ideológica, nada disso, a gente não dá para nenhum. Isso é comum acordo com todos da liderança lá. Então nós não precisamos fazer aquilo que Deus não nos manda fazer. A igreja tem um outro propósito. Agora, mas por que a gente não usa tudo macacão azul? Porque não precisa também. Todo mundo aqui está com uma roupas bonitas, aí está tudo bem. Nós nem reparamos muitas vezes qual roupa que as pessoas estão. Então nós não tratamos as pessoas pelas roupas, as roupas que elas têm, o carro que elas têm, mas também nós não padronizamos. Tem igreja que eu já fui, que todo mundo usava branco. Todo mundo usava branco, um linhão, um tecido assim, como se fosse uma toga de coral, usando aquilo lá, todo mundo. Para que aquilo? Não sei. Talvez seja para isso, né? Para não ter essa distinção. Nós não andamos uniformizados. Cada um anda como quiser, mas nós não fazemos distinção. Porque se vocês fizerem isso, vocês são juízes das pessoas. E a palavra de Deus não quer que a gente se torne juiz das pessoas. Seria um pensamento perverso. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Ou seja, no começo da igreja, pelo menos, havia muitas pessoas pobres. E essas pessoas foram feitas por Deus, ricas. Então não há vergonha nenhuma, não há humilhação nenhuma de ter pobres na igreja. E ele fala no versículo 6, entretanto vós outros menosprezastes o pobre.
Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, porque logo no início da igreja já havia perseguição, e eles estavam sofrendo perseguição, indo para os tribunais, e quem estava arrastando? Os pobres? Não, os ricos estavam fazendo isso. Agora, muito cuidado, porque senão você vai pensar que Deus fez opção pelos pobres, e que Deus rejeitou os ricos. Você encontra na palavra de Deus ricos que amavam a Deus e pobres que não amavam a Deus. Você vai encontrar, não é uma questão de classe social, porém, quase que via de regra é assim, dos que amam a Deus, muitos são pobres, devido até às necessidades diárias. Ele quer clamar alguém. Um rico, ele se sente tão abastado e autossuficiente que ele não precisa de Deus, ele pensa que não precisa de Deus. Por isso Jesus falou que dificilmente um rico entraria no reino de Deus, mas para Deus nada é impossível. Então, ao falar dessas coisas, Tiago está nos dizendo: não faça separação das pessoas. Nós vamos encerrar com o versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, são os ricos que estão fazendo isso. Os ricos que estão zombando de Cristo Jesus. E aí vem alguém, só porque é rico, você dá um lugar de destaque, de honra. Por si só, ele já está representando pessoas que normalmente são zombadoras do Evangelho. Então não é para você sair daqui hoje detestando os ricos, tá bom? E não é para você sair daqui hoje dizendo que todos os pobres já são imediatamente abençoados só pelo fato de serem pobres. Então é uma direção que nós temos, uma direção simples e clara sobre discriminar as pessoas, fazer acepção das pessoas. Pedro discriminou os gentios, não é? Com os gentios ele era uma coisa, com os judeus ele era outra. Ele estava discriminando, dividindo por classes, por categorias. Nabal discriminou Davi, não aceitando o exército, não dando pão para o exército de Davi, ou vendendo pão para o exército de Davi. Ele já fez aquele seu preconceito e uma discriminação. Meus irmãos, não sejam ingênuos. Na questão fora da igreja, eles estão querendo confundir a sua cabeça. Eles querem fatiar a nossa sociedade entre brancos e negros, héteros e homossexuais. Eles querem dividir homem e mulher. Eles querem dividir. Já tem muita divisão. Eles querem nos dividir, eles querem nos esfacelar. Não quer dizer que eu preciso concordar com tudo nesse mundo, mas simplesmente nós somos seres humanos e a palavra de Deus já nos ensina como lidar com seres humanos. Não caia na conversa que eles querem jogar para nós. E na igreja nós não dividimos pessoas por classe, por time de futebol, por preferência eleitoral. Nós não fazemos isso. A igreja é um lugar de reverência, onde nós todos, diante de Deus, somos pecadores. E chegamos diante dele para pedir as bênçãos do Senhor e a misericórdia dele. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, em que Tiago nos mostra claramente que não podemos fazer as distinções ou discriminação, acepção de pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a recebermos todos bem. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos ingênuos a ponto de sermos enganados. Não supervalorizarmos algumas pessoas, subvalorizarmos outras. Ajuda-nos, ó Pai, a não ter essa luta de classes entre nós, mas que saibamos viver em unidade, recebendo do Senhor Jesus o ensino. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.